Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Chegamos, enfim, ao terceiro e último bloco desta parola 110, a terceira dentro do tema Chamados para Liderar, essa semana falando sobre Neemias. Meninos, de novo, não me canso de falar, que bate-papo gostoso, cara. Graças a Deus vocês não anotam as coisas mais no Evernote. Isso me dá uma liberdade incrível, estou bem mais feliz dessa forma. Obrigado por essa cura, Jesus, que você permitiu para os meus amigos vocês não ficarem presos nessa pauta escravista, né? Então vamos lá. Neste terceiro bloco, vamos falar então sobre mais um pouquinho do chamado de liderança para Neemias. E tá escapando uma risada, estou sentindo um sarcasmo na risada aí. É tipo uma lei áurea, né? Tipo uma lei áurea. Vamos falar aqui no terceiro bloco, então, de dois personagens, né? De Rei Arthur para Princesa Isabel, a coisa fica... Que o Ursinho tentou melar a nossa parola aqui, antecipando esse assunto. Poxa vida, Ursinho. Mas vamos falar nesse terceiro bloco. Eu quero dar uma ênfase especial, porque é um tema realmente importante dentro da liderança, que é a questão da resiliência, né? A capacidade de você tomar pancada e continuar seguindo em frente, né? A capacidade que a gente tem de tomar negativa, tomar invertida, tomar banho de água fria, e mesmo assim seguir confiante em direção ao alvo, ao propósito que a gente tem estabelecido. O livro de Neemias vai falar, então, de dois personagens que é Sanbalat e Tobias, né? E são dois personagens que permeiam o livro inteiro praticamente, enxuriçando a cabeça do nosso herói aqui, com palavras negativas, com palavras... E aí eu tomo a liberdade de falar que não são nem só palavras, né? Na verdade, já começa uma pressão psicológica aqui, já começa mais para frente em outros capítulos, vocês vão ver ameaças, efetivamente. Olha, é bom você parar, porque senão pode vir uma coisa pior aí, a gente pode chamar uns amigos, enfim. A capacidade que um líder tem que ter, Will, de lidar com a adversidade, lidar com o vento contrário, lidar com a palavra contra. Existe um limite para isso? Você acha que a perseverança é uma coisa que tem limite ou não? Tem que ir para frente e pau no gato sem massagem. Pau no gato sem massagem é a primeira vez que eu ouço isso. Eu acho que você usou bem a palavra resiliência aí, né? Agora, quando você pega o que aconteceu com Neemias, no bloco passado você falou algo sobre o líder ele ter que passar por uma escola, né? E ele passou por uma escola, e a escola dele se chamou mordomia, porque ele era um mordomo, né? Então, naquele exato momento, ele estava aprendendo, né? E Deus estava dando meio que um estágio para ele, né? Ele sendo café com leite, para que ele pudesse aprender e lá na frente, sem ter o rei, ele pudesse, então, exercer a liderança, né? Então, sim, quando você pega tudo o que aconteceu com Neemias, ele sabia que ele tinha que ter um foco, ele não perdeu o foco, né? E quando você tem um foco estabelecido na liderança, você sabe onde você tem que chegar, como chegar, né? Hoje, por exemplo, a Carol me fez uma pergunta aqui a respeito de uma situação que aconteceu no ambiente de trabalho dela, e ela estava meio que resignada, né? Ela falando assim, não, porque minha chefe falou que nós da equipe é quem temos que ajudá-la a montar o plano de ação para o atingimento de uma meta. Eu falei assim, então, você tem dois caminhos como líder. Você pode ser extremamente autoritário ou você pode ser participativo. A tua chefe está adotando o princípio de ser participativo,
né? Então, levante as mãos aos céus e dê glória a Deus, porque está sendo participativo, né? Agora, o que me chama a atenção é que Neemias, ele recebe as cartas, ele recebe o favor do rei e favor de outras pessoas também, e ele não se deixa contaminar. Porque, olha só, imagina que ele recebeu esse cheque em branco e ele bateu na porta das pessoas e começou a chegar recursos de provisão para ele. Ele poderia, naquele momento, ele ter se posicionado dizendo o seguinte: meu, eu que estou mandando na parada aqui agora. O coração dele podia ter se contaminado, mas ele tinha um alvo. E o alvo era, de fato, reerguer os muros. E com isso ele não permitiu que o coração dele fosse corrompido. Ele preservou o coração. Então, como diz lá em Provérbios, do que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É nesse momento, Arthur, que para mim, a perseverança que ele exerce, na verdade, ele acaba se posicionando no propósito que Deus tinha colocado no coração dele. Então, quando nós, como cristãos, temos discernimento do propósito que Deus colocou no nosso coração, nós não vamos perder o alvo. Por que as pessoas se desviam, né? Porque elas perderam o propósito. Elas perderam o foco do propósito que Deus tinha no coração dela, né? Estou lendo o livro do Luciano Subirá, Graça Transformadora, e ele fala algo muito, muito assim, cara, um negócio sensacional. Que ele vai falar a respeito do aspecto da graça e tudo mais, e aí, num determinado momento, ele pontua que quando nós pegamos as pessoas, né, que têm um propósito específico, um chamado específico, Paulo foi chamado, ele fala, olha, eu fui chamado desde o ventre da minha mãe, e ali eu estava conjecturando, porque, na verdade, você pode ter recebido um chamado de Deus, um propósito de Deus, mas você não está vivendo ele, porque você perdeu o foco. E aí, o perder o foco, uma coisa que o pastor da minha igreja fala muito, é a gente tomar cuidado com distrações, com investir em sentimentos. Neemias não se distrai. Neemias, ele não investe em sentimentos. Neemias, ele sabe, eu recebi favor. Eu tenho que honrar esse favor que eu recebi. Eu recebi provisão, eu tenho que honrar essas provisões. Eu tenho recebido favor agora dos homens que estão ao meu lado. Eu não posso desperdiçá-los, né? Então, quando Sanbalá e Tobias buscam tocar nele, colocando e falando assim, é só colocar uma raposinha ali, que tudo isso daí vai ruir, né? Isso, para mim, me faz entender que muitas vezes nós, como líderes, nós estamos dando ouvidos a quem nós não devemos dar ouvidos. Isso não significa dizer que eu tenho que ficar isolado e menosprezar ou ter um princípio de altivez aqui, não. É porque se eu sei o propósito, imagina se o Paulinho, como presidente, pastor presidente da igreja, um presidente prudente, cada um que chegar para ele e falar, pastor, é o seguinte, eu acho que o senhor tem que colocar a mesa para o lado direito. Aí o outro vira para ele e fala assim, não, pastor, tem que ser no meio. Não, eu acho que o som, pastor, ele tem que ser assim. Imagina se ele começasse a dar ouvido para todo mundo. Ele não vai chegar na meta, no propósito, no desígnio, naquilo que Deus colocou no coração dele. Neemias tinha um desejo, né? E tanto o querer quanto o proceder procede do Pai. Então, assim, nada do que eu faça, Deus já não esteve presente. Agora, é possível que eu não cumpra o propósito de Deus, porque simplesmente eu frustrei os planos de Deus. Veja, eu gostei do negócio que outro dia o Bill Johnson falou numa pregação, que ele fala assim, se uma pessoa não é curada, a culpa é de Deus ou a culpa é minha? E aí ele estava falando sobre Marcos capítulo 9, né? Quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, ele fala, o problema estava em Deus que não conseguiu expulsar, ou estava nos discípulos? Será que eu não estou atingindo o nível de excelência na minha liderança porque eu estou me distraindo? Porque eu estou investindo tempo, recurso, aquilo que me é dado. Veja, tempo e recurso. Ele recebeu, Neemias recebeu recursos, recebeu favores, recebeu estrutura,
recebeu infraestrutura, ele recebeu tudo aquilo que lhe era favorável para alcançar o propósito que Deus estava com ele. Se ele tivesse sucumbido com Sanballat e Tobias. Sim. O Paulinho, deixa eu dar uma cutucada em você. Eu lancei essa bola para o Paulinho, para o Wilsinho. Ele não mordeu a isca, né? Então eu vou jogar para você de volta para ver se você morde, tá? Com outras palavras. Tô com fome, velho. Tô com fome. Existe uma diferença. Tô mordendo qualquer coisa que passar pela minha frente. Existe uma diferença entre um líder perseverante e um líder teimoso? Porque teimoso não é o cara, né? Teimoso muitas vezes é quem teima com ele. E a gente vê muitas vezes lideranças teimosas ao invés de perseverantes, né? E a teimosia ela pode ser fantasiada de perseverança, fantasiada de... putz, sumiu a palavra assim, que eu usei aqui. De insistência. Né? Perseverança. Não, de resiliência. A teimosia pode estar aqui fantasiada de resiliência, mas na verdade ela só esconde um coração orgulhoso, né? Tá. Sim, sim. Arthur, cai exatamente naquilo que você falou no bloco anterior, ou no começo desse bloco, agora eu já não lembro mais. Né? Para quem não sabe, são 11 horas da noite e eu tô com a roupa que eu estava às 6 horas da manhã, então nós estamos meio cansadinhos. Mas você falou acerca de ter conversado com um pastor aí em Curitiba, né? Começo desse bloco. Como é que eu sei que eu tenho um chamado? E o cara falou, se tiver gente ouvindo sua voz, né, então você tem um chamado. Né? Se tiver discípulos, se tiver fruto, então você tem um chamado. Né? Jesus disse em João 15:5, né, sem mim nada podeis fazer. Então tudo aquilo que nós produzimos, a gente produz porque estamos ligados nele. Né? Somos ligados à videira, então temos condições de dar fruto. Então aí tem uma questão muito simples. Tá? Quem é o líder teimoso? O líder teimoso é aquele cara que, na ausência do fruto, ele vai tentar forçar a barra que a posição lhe dá, né? Que o título lhe dá, né? Que a designação que ele recebeu, às vezes erroneamente por parte de alguém, lhe colocou em uma determinada posição. Por isso que Paulo, quando fala a Timóteo, Paulo diz para ele, Timóteo, não se apressa para colocar a mão na cabeça de ninguém. Né? Não tenha pressa para impor as suas mãos na cabeça de ninguém. Né? Por quê? Porque todo o processo de levantar gerações posteriores de ministério pressupõe não apenas o propósito com o qual essas pessoas vão ser levantadas, mas o processo pelo qual essas pessoas vão ter que passar para que seja confirmado o porquê elas foram levantadas. Vou dar um exemplo muito claro aqui, e quem sabe clássico. Em Marcos 3,14, a palavra diz que Jesus chamou 12 para andar com ele e depois os enviar para pregar. Né? Processo e propósito. Né? O processo, andar com Jesus. Propósito, depois eles pregariam, depois eles fariam aquilo que eles viram Jesus fazendo. Né? E se não há fruto, se não há resultado, obviamente não há liderança. Se não há seguidor, se não há quem ouça a voz, certamente não há liderança. Né? Agora, vamos para o lado oposto. Se há um líder, né, se há seguidores, se há quem ouça a voz, e se há um líder, esse líder ele não pode ser frágil no que diz respeito, volto naquilo que falei no primeiro bloco, no seu posicionamento. Não pode ser frágil no seu posicionamento. Por quê? Porque através do posicionamento de Neemias foi que todas as oposições foram ruindo, foram caindo.
e deixando de fazer efeito. Perceba, quando uma oposição se levanta, da forma que Sanbalate e Tobias se levantaram, né, até tem um momento que eles têm um estagiário junto com eles, um tal de Gesem, que é mais um endemoniado, que vai aprendendo junto com eles como atormentar a igreja, né? Se não fosse a posição de Neemias, o povo entraria em colapso. Por quê? Porque, como você já mencionou, Arthur, esse mesmo povo da oposição, esse mesmo povo que ameaça, esse mesmo povo que fala que a obra não vai dar certo, esse mesmo povo que diz que o que está sendo feito é uma loucura, conseguiu parar a obra no tempo de Esdras. Eles conseguiram fazer com que a obra se estacionasse em um determinado momento. Aí agora, uma nova geração de opositores se levanta, no entanto, se levanta com um cara que estava na posição correta, fazendo aquilo que era o seu chamado. Perceba, a gente vê Esdras executando o seu chamado em Neemias 8, e o resultado do chamado de Esdras sendo executado é outra história. O povo inteiro cai em si, o Wilson lembrou disso, o povo inteiro cai em si e fala, cara, olha o que a lei está dizendo, olha como nós estamos distantes, e há um quebrantamento, há um choro generalizado, há um arrependimento, né? E o povo olha, uns olham para os outros, e o Esdras e o Neemias sabem exatamente o que fazer com o povo naquele ambiente de quebrantamento. Né? Por quê? Porque está tudo encaixado agora. Agora, quando a questão é física, é a obra física, é a obra, né, concreta que Neemias está gerindo e a oposição chega a ele, esse cara é posicionado. A turma chega e fala assim, o rei não vai gostar. Ele fala, eu tenho a assinatura do rei. A turma chega e fala, vem tomar um café com a gente. Ele fala, estou ocupado. Né? Ele não para, ele tem uma posição concreta. E aí eu me lembro de duas passagens lá de Provérbios que para mim fazem muito sentido quando o assunto é oposição. Porque eu já enfrentei oposição. Tentando parar a obra. Eu sei o que é isso. E se não fosse o meu posicionamento, pessoas que estavam ao meu redor estavam apavoradas, como aconteceu com Neemias, e se não fosse o meu posicionamento e a convicção de que aquilo que eu estou fazendo era o que eu deveria estar fazendo, aquilo que eu estava fazendo era o que eu deveria estar fazendo, e de que eu tinha o aval do rei, de que eu tinha a bênção de Deus, e se eu não tivesse posicionado nisso, certamente o meu ministério pereceria, e pessoas pereceriam junto comigo, sabe? Essa convicção, ela me é fortalecida a partir dessas duas passagens. Primeira delas, Provérbios 22:10. Né? A palavra fala assim, lança fora o blasfemador, e com ele vai-se embora a contenda. Né? Então, quando Neemias resiste a essa turma, quando Neemias não para ouvir, não para tomar café, não para querer saber o que essa turma tinha, não para ter medo das cartas que esses caras escrevem e das tentativas de ameaça que esses caras tentam imprimir, Neemias está lançando fora o escarnecedor, lançando fora o blasfemador. E com eles, vão-se embora a contenda. E uma segunda passagem que me fala muito ao coração e que me ajuda a encontrar sentido naquilo que fazemos no tempo da dificuldade, é também o texto de Provérbios, só que voltando um pouco, capítulo 11, verso 20, quando a palavra fala, abominação ao Senhor são os perversos, mas os retos de coração, ou os perfeitos, dependendo da tradução, são o seu deleite. Né? Neemias, ele sabia quem ele era, e ele sabia quem era naquele ambiente de prós e contras, ele sabia quem era deleite para Deus e quem era abominação para Deus. Cara, isso é muito sério. A partir do momento que o sujeito sabe qual é a posição dele, e se ele tem, sabe, a autoridade, e isso daqui não é uma questão de desejar ou querer, mas é uma questão de estar nesta posição, estar por santificação, estar por jejum, estar por chamado, consagração e chamado. Neemias, ele tinha condições de bater no seu peito, não numa condição de
olha como eu sou bom, mas numa condição de miserável homem que sou, mas eu estou debaixo de uma orientação, eu estou debaixo de uma santificação. Então, entre abominação e deleite, eu não sou abominação, eu sou deleite para Deus. Isso significa que quem está me afrontando é a abominação. E a abominação não vai perdurar diante do Senhor. Amém. Paulinho, eu queria só te pedir uma coisa. As próximas vezes que você for citar esses textos, né, que você está trazendo aí, para você trazer sempre na ordem certa dos capítulos, né? Porque Deus não se agrada dos que retrocedem, tá? Faz sempre na ordem, por favor. 22:10, depois o 11. O 11:20. Pode. Olha a cara do Will, velho. Só faltava você me pedir para trazer uma versão diferente. Não, o cara meteu uma exortação ao vivo. Totalmente fora de contexto. Ó, bota a ordem nessa bagunça aí. Deixa eu dar uma última esclarecida aqui. Você tinha citado Neemias 8, né, que é a parte em que Esdras lê o livro da lei, né, e o povo se quebranta inteiro. E eu me deparei com uma coisa aqui que está em Neemias 8, versículo 9, que até então eu não tinha me apercebido, e aí eu vou pedir a ajuda dos universitários aí, que é a seguinte coisa: Neemias 8, versículo 9, vai falar assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, esse é o dia consagrado, tal. Eu não vejo em nenhum momento do livro de Neemias o rei dando uma carta dizendo a seguinte coisa: daqui para frente eu nomeio Neemias governador de Jerusalém. Não vejo isso. A liderança de Neemias não estava pautada num cargo. A liderança de Neemias estava pautada num propósito, numa visão e na capacidade de influenciar as pessoas para que aquilo fosse cumprido. É a primeira vez que eu vejo essa referência de Neemias como governador. Ele não foi para Jerusalém com o título de governador. Ele foi só como um líder. Ele se tornou esse cargo, vamos dizer assim, veio depois da conclusão da construção do muro. O que me mostra que liderança e cargo nem sempre andam de mãos dadas, né, Will? Exatamente. E aí é onde você pega... Eu gosto de um exemplo que aconteceu onde a Carol trabalha. Né? Uma pessoa que até então era a par dela, um cara extremamente técnico, muito bom, e tiveram uma ideia de colocá-lo como gerente. Né? E quando colocaram como gerente, é o que eu costumo dizer, o famoso beijo da morte. Né? Porque ele foi elevado à posição de líder, ele não foi preparado para ser líder, porque ele não tinha esse tipo de preparação, e questão de meses ele foi desligado. Né? Por outro lado também, você tem aquelas pessoas que, e aí eu concordo com o teu pastor, que se estão ouvindo a tua voz e pessoas estão te acompanhando, o próprio Cristo falou isso, né? Eu sou o bom pastor e as ovelhas ouvem a minha voz. Então, isso mostra que você acaba sendo referência. Então, se as pessoas estão te ouvindo, né? Nós estamos numa geração de muito influências, né? Eu estava dando uma capacitação sobre compliance numa empresa que a gente adquiriu lá no Rio de Janeiro, e eu citei sobre uma influencer que, em determinado momento, ela fez uma manifestação política contra determinado político, e eu estava falando, olha, ela tem 300 mil seguidores, mas ela replica isso numa página que tem mais de 5 milhões. O que isso significa dizer? Né? Significa que hoje nós estamos vivendo uma geração de influência muito grande. Né? Hoje você ouve muito falar sobre lobby. Então, quando
você pega pessoas que não necessariamente estão numa posição de liderança, mas exercem uma grande influência. E aí, Arthur, eu entendo quando você fala, mas ninguém nomeou Neemias governador, né? E de fato ninguém nomeou. Mas o próprio povo reconheceu que havia uma unção de governo na vida dele, né? Lá em Romanos, capítulo 12, vai falar a respeito da unção, né, de administração ou de presidência, pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo para aquela posição. E veja, ele começou como governador na casa do rei. Ele era um mordomo. Você pode pegar isso em José. José, Deus começou a forjar o caráter dele. A Bíblia não fala que Deus tinha falado para ele ir lá e contar o sonho. Ele foi cabeçudo. Ele não devia ter contado. Porque aquilo ia acontecer de qualquer forma. Só que aí que acontece? Ele é preso, nós sabemos a história, e ele é levantado governador na casa de Potifar. Depois ele é levantado governador na cadeia. Você já parou para pensar? José, ele era presidiário e tinha a chave da cadeia e ele não fugia. Você já parou para pensar nisso? Os caras aqui têm a saidinha, não voltam, e o cara tinha a chave. Ele falava, não, pessoal, por favor, vamos todo mundo dentro de casa aí, vamos voltar. E depois ele é levado à posição de governador do Egito. Então você vê que existe um processo que foi tratado do coração dele, assim foi com Neemias. Então, ele de fato, não existe uma passagem demonstrando que sobre ele foi depositado o óleo, né, derramado óleo sobre ele, mas de fato já existia um trabalhar de Deus no coração dele. E aí não estou falando de pré-determinismo, né, ou predestinação, mas já existia uma presciência de Deus, porque havia um chamado no coração dele, e Deus sabia que ele, com o coração centrado, ele atingiria o propósito do exílio que ele tinha preparado para Neemias. Eu acho legal, Will, você destacar a posição dele como copeiro, né? Porque há uma transição muito bacana no último versículo do capítulo 1, né? Naquele tempo eu era copeiro, chefe do rei, e no versículo 9 do capítulo 2, quando a palavra fala, então eu fui aos governadores, né? Aos governadores de além do Eufrates, né? Então, olha só, ele sai de uma posição e, obrigatoriamente, ele precisa começar a lidar com responsabilidades que ele nunca imaginou. Aquelas cartas que o rei passou para ele, o rei endereçou direto para os principais governadores do Império Medo-Persa, que era quem estava governando ali na região do Oriente naquele período, né? E Neemias sai dessa posição de copeiro e ele vai começar a lidar com esse povo. E mais uma vez eu volto exatamente naquele ponto que no primeiro bloco, no segundo bloco, agora no terceiro bloco eu toco e torno a tocar. Neemias era alguém posicionado, né? Embora o título não fora dado, quando ele é elevado a esse degrau, quando ele é colocado nesse degrau e colocado lado a lado com os caras, ele sabe se portar naquela posição. Não porque havia um know-how, não porque havia porque ele havia feito alguma espécie de escola no assunto, mas porque havia uma unção, um chamado, e como você disse, uma presciência no coração de Deus, né, que o credenciava para isso. E isso é tão real que ele começa lidando pacificamente com os governadores, né, ele começa lidando pacificamente com essa turma da prateleira de cima, mas logo depois vem os embates em referência à posição que ele executava. E nos embates, se ele já tinha sido aprovado no primeiro momento, que era um momento pacífico, né, de entregar cartas, de conseguir influência, de buscar materiais para reconstrução e tudo mais, agora no momento dos embates ele tem uma segunda aprovação, né?
é linda essa sequência. Repito aquilo que eu falei. Há um foco, né, há um propósito, mas há também um processo. E Neemias vai cumprindo todas estas fases para que ele pudesse alcançar o êxito no seu ministério. Muito bom. Então, chegamos ao final desta parábola número 110. Mais uma dentro do tema chamados para liderar. A gente espera que você tenha gostado, que você tenha nos acompanhado. E, compartilhe aí com várias pessoas. Siga-nos nas nossas redes sociais. Deixe o seu joinha nesse vídeo. Isso nos ajuda ao YouTube mandar a gente para mais lugares aí. E a gente quer estar alcançando mais lares, vamos dizer assim, né? Mais fones de ouvido no podcast, enquanto o pessoal dá aquela caminhada em volta do lago. Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais um personagem de liderança. Tchau, tchau.